Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa série de aulas sobre funções reais de várias variáveis, a gente hoje vai falar sobre cilindros e superfícies quádricas. Esses assuntos já foram discutidos de certa forma lá na disciplina de geometria analítica, certo? E agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre elas, tá ok? Primeiro momento eu queria definir o que seria um cilindro, né? Para o nosso curso, né, o cilindro é uma superfície gerada por meio do movimento de uma linha reta ao longo de uma curva plana dada, enquanto mantida paralela a uma reta fixa. A curva é denominada curva geradora para o cilindro. Talvez seja um pouco esquisito pensar dessa forma, pelo menos a definição que foi dada, porque a gente está acostumado com o cilindro, né, dessa forma, não é isso? Então, aqui essa definição está dizendo que o cilindro, nesse caso também, só lembrando, olha, a gente tem várias retas, né, formado por várias retas. Aqui, nesse caso, a gente trabalha com ele dessa forma na geometria espacial, ok? Só que para essa disciplina de várias variáveis, a gente estende um pouco mais esse conceito. Porque nesse caso, a função ou a curva geradora é um círculo, né? Para o cilindro que a gente vê na geometria espacial é um círculo. Já aqui nas funções de várias variáveis, qualquer curva que permita a gente fazer ou criar retas paralelas vai ser chamado de cilindro. O primeiro exemplo dele vai ser, olha, uma equação para o cilindro representado. Encontre a equação para o cilindro formado pelas retas paralelas ao eixo Y, para o eixo Z, que passam pela parábola y é igual a x ao quadrado z igual a zero. Então, olha, observe o seguinte. Você tem aqui os três eixos, eixo x, eixo y e eixo z. Então, você tem uma parábola que anda sobre esse eixo. Não sei se você percebe, mas é o seguinte, olha. Você tem o eixo Z, você tem o eixo Y e você tem um eixo X. Se eu pegar dessa forma aqui, X, Y, é como se eu estivesse olhando essa figura de perspectiva, ou seja, de cima, se eu estivesse olhando aqui de cima, certo? Então, quando eu olho de cima, eu vejo o eixo Y e X, então eu vejo dessa forma. Então, é como se eu tivesse essa parábola aqui, não é? Y é igual a x ao quadrado, só que nesse caso, olha, a gente tem algo mais ou menos aqui, olha, ele em cima do plano, tá ok? Então, e percebam que eu tenho o seguinte, eu tenho várias retas paralelas, não é isso? Então, tenho várias retas paralelas e a gente consegue formar, não sei se vocês conseguem perceber o 3D, mas a gente consegue formar várias retas paralelas aqui, olha. Essas retas todas são paralelas, não é isso? Então, com a parábola, a gente conseguiu formar o que chamamos de cilindro. Aí percebam, se eu pego um ponto Z qualquer, esse ponto Z, ele, como é constante, não é isso? A expressão, qualquer ponto vai ser x ao quadrado e z. Então, é o seguinte, eu vou ter, se eu pegar, por exemplo, nesse ponto aqui, né? Se eu pegar, por exemplo, x0, a coordenada y ela depende da primeira, então vai ser x0 ao quadrado e o z vai ser o valor que eu vou atribuir, z. Se eu quiser 0, então vai estar em 0. Se eu quiser 1, vai estar um pouco mais acima. Se eu quiser 2, vai estar aqui. Então a gente vai ter toda essa reta aqui. Aí se eu mudar o valor de x, se eu botar x1, então eu vou ter um novo ponto de y, y1 ao quadrado, e o z ele é termo independente, não é isso?
Então, sei lá, se eu variei o x1, eu teria nesse ponto aqui, por exemplo, a parábola, e o z ele vai estar variando nessa altura aqui, tá ok? Então, nessa forma, a gente tem uma parábola, né, no caso, um cilindro, e a curva geradora dele seria uma parábola. Perceba também que, nesse caso, a gente tem uma função do tipo f de x, y, igual a uma constante, não é isso? Então, dessa forma, eu tenho retas que são paralelas ao eixo z. Se eu tivesse uma função do tipo f de yz, qual é a variável que está faltando aí? Está faltando x, né? Então, as minhas retas, elas seriam paralelas ao eixo x. Ou seja, a gente teria um gráfico, nesse caso, representado da seguinte maneira. Teria o y, o z, não é isso? Então, se eu fizesse o y, o z, desculpa, igual a y ao quadrado, a gente teria algo mais ou menos assim, não é? E todas as retas, elas seriam paralelas a essa reta do x. Ou seja, você teria algo mais ou menos assim. Então, seria uma figura parecendo um cano, né? Um cano meio esquisito, formato de parábola, não é isso? Então, olha, e da mesma forma, se eu tivesse f de x, z, a parábola, ou as retas, elas seriam, nesse caso, paralelas ao eixo que está faltando, a coordenada que está faltando, que seria a coordenada y. Então, conforme sugerido no exemplo 1, qualquer curva f de xy igual a c no plano xy define um cilindro paralelo ao eixo z, cuja equação também é f de xy igual a c. Tá certo? Então, sabendo disso, vamos passar para o próximo tópico, que seria a superfícies quádricas. Então, a superfície quádrica, elas são gráficos no espaço de uma equação de segundo grau em x, y e z. Focamos nessa especial. Olha, a gente tem ax ao quadrado mais by ao quadrado mais z ao quadrado mais dz. A gente vai trabalhar igual a uma constante e, com as figuras formadas por esses tipos de equações. Lógico, a gente vai ter outras, né? Vai ter, se tivermos o termo quadrado misto, ou seja, um xy, a gente já teria um deslocamento, uma rotação dessa expressão. Se a gente tivesse os termos x, a gente teria exatamente uma translação dessas quádricas, tá certo? Mas a gente vai se limitar nas possibilidades com esses termos. Lembrando que o valor de a, b e c, d e e são constantes, são números, né? E as variáveis que a gente pode ter aí seria x, y e z. Sobre as superfícies quádricas, a gente tem algumas mais conhecidas. Entre elas estão os elipsóides, os paraboloides, os cones elípticos e os hiperboloides. Então vamos ver qual é a representação de cada um e vamos entender o funcionamento delas. O primeiro que eu queria destacar é o elipsoide. Né? Você pode perceber com essa figura, pelo menos o nome sugere, elipsoide é uma figura, né? É uma representação que está no espaço, é feito de elipses, né? Quando você tem várias elipses. E como é que eu consigo construir ela? Qual é a equação que representa ela? Bom, a equação que vai representar ela vai ser x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado mais um z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1.
Isso é muito parecido com a expressão que representa as elipses, né, que a gente já estudou. Então, olha, observem. Se o z for igual a zero, você vai ter quem? Vai ter x ao quadrado mais, sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E isso daí é o quê? Uma elipse. Da mesma forma, se x for igual a zero e a gente tiver essas outras duas expressões, a gente tem novamente o quê? Outra elipse. Então, percebam por essa imagem que a gente vai ter elipses sendo formadas nos eixos x e y, nos planos x e y, elipses também sendo formadas nos planos y, z e no plano zx, tá ok? Então, por isso que a gente chama de elipsoide. Então, essa é a expressão. Já já a gente faz alguns exercícios sobre ela, ou graficando essa expressão. Uma outra figura clássica também é o paraboloide hiperbólico. Como o nome sugere, paraboloide, o termo sugere parábola, e hiperbólico sugere hipérboles, tá ok? Então, como vocês podem perceber, você tem y ao quadrado menos x ao quadrado sobre, no caso, b ao quadrado igual a z sobre c. Importante lembrar que o c obrigatoriamente tem que ser maior do que zero. Então, nesse caso, olha, se você faz o z constante, nesse caso a gente vai ter o quê? Uma hipérbole, não é isso? Não sei se vocês lembram, mas aqui é a expressão que gera hipérbole. Da mesma forma, se você tiver o x, por exemplo, constante, o que você vai ter vai ser uma parábola, z igual a y ao quadrado, né? Essa expressão. Ou, se você tiver o y igual a zero, você vai ter outra parábola. Então, você vai ter um paraboloide hiperbólico, que seria a junção, né, de uma parábola e hipérboles. Tá ok? E da mesma forma, a gente tem um paraboloide elíptico. Para o paraboloide elíptico, ele é representado pela expressão x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a z sobre c. É muito parecido com o primeiro caso, né? A única diferença é que do lugar do sinal de menos vai ser mais. Então, da mesma forma que a gente estudou a elipse, né? Diferença da elipse para x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a z sobre c. Né? Qual a diferença da elipse para a hipérbole? Seria, numericamente, o sinal de menos. Né? Então, quando a gente tem o mais, a gente tem a elipse. Então, isso aí é um paraboloide elíptico. Tá ok? O próximo é o cone elíptico. Né? Então, é a mistura de retas, né? Porque quando você elimina uma das expressões, você vai formar retas. Ou quando você deixa um dos termos constantes, você vai ter elipses. Então, a gente tem o cone elíptico. Uma outra figura seria o hiperboloide de uma folha, né, que você vai ter uma figura representada por hipérboles, não é isso? Ou o hiperboloide de duas folhas, no caso, quando a gente tiver essa representação. Então, no livro do no livro do Thomas, ele tem um exercício muito interessante para você graficar. Eu vou deixar disponível, tá certo? Para vocês na biblioteca da disciplina, para a gente treinar um pouco sobre esses exercícios. Mas sabendo disso, vamos tentar fazer alguns desses sólidos ou dessas quádricas, tá ok? Então, o primeiro eu queria deixar esse exercício x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Quero fazer o cilindro formado por essa expressão. Então, olha, a gente tem, como a gente está trabalhando para funções de várias variáveis, isso aqui é a expressão que representa o círculo, não é isso? E o círculo de raio quanto? Raio 2.
Então, se eu fizer aqui x, e fizer aqui y, e fizer aqui z, aí lembrem, qual é o valor que não está aparecendo aí? É o z, não é isso? Então, como é o z que não está aparecendo, então eu vou saber que as retas elas vão estar paralelas ao eixo z. Então, aqui, olha, você tem uma circunferência de raio 2. Então, por exemplo, se aqui é 2, aqui é 2 também. Então, eu tenho uma circunferência de raio 2. Né? Lembrem-se que isso daqui está sendo escrita no plano, né? Nesse plano x e y. Agora, o que é que eu faço? Eu tenho retas que são paralelas ao eixo y, ao eixo z, né, que formam esse cilindro aqui, né? E no centro dele, como ele tá na origem, está passando o eixo z, tá ok? Então a gente vai ter algo mais ou menos dessa forma. Ficou meio feio, mas olha, o cilindro seria algo mais ou menos assim. No centro a gente passa o eixo z, e aqui a gente tem o eixo y e o eixo x. Pronto, ficou mais bonitinho. Em que nessa ponta aqui seria 2, nessa ponta que ele toca aqui vai ser 2 também, certo? Então a gente tem mais ou menos algo desse tipo. Lembrando que as retas são infinitas, né? Elas seguem para cima. Ok? Agora vamos fazer esse exemplo do elipsoide, o exemplo 17. Vamos desenhar esse elipsoide. Percebam, a gente tem 9 x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9. Não é isso? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer... Primeiro, eu tenho que deixar ele na forma da expressão, né? Então, isso aqui tem que ser igual a 1. Então, eu divido ambos os membros por 9. Dividindo ambos os membros por 9, você vai ter x ao quadrado sobre 1, mais y ao quadrado sobre 9, não é isso? Mais z ao quadrado sobre 9, que é igual a 1. Eu não sei se vocês lembram também, mas o número que estava embaixo nos elipsoides eram quem? Eram, no caso aqui seria b ao quadrado, então seria 3 ao quadrado, ou seja, o valor de b é igual a 3. Como aqui é 9, você considera quem? 3 ao quadrado também, ou seja, o valor de c é igual a 3, tá certo? Antes da gente continuar, é importante lembrar, alguém pode se perguntar, professor, e a esfera? O que é a esfera? A esfera é um caso particular do elipsoide, né? Você sabe que a circunferência, o círculo, é um caso particular da elipse, então a esfera é um caso particular dos elipsoides, tá ok? Então, no primeiro momento, a gente tem que fazer o seguinte, olha, eu tenho que descobrir quem é o valor de... eu tenho que descobrir quem é o valor no eixo x, y, e depois quem são os valores no eixo y, z, e depois os valores no eixo x, z. Então vamos fazer cada um dos casos. O primeiro caso eu vou pegar no eixo x, y. Quando eu faço eixo x, y, eu considero que z é igual a 0. Então a expressão que a gente tem no primeiro caso é x ao quadrado sobre 1 ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual, no caso, esse caso de b vai ser igual a 3, igual a 1. Outra coisa, a gente tem uma elipse, né? Não sei se vocês lembram como desenhar elipse, mas para desenhar elipse, vocês têm que analisar quem é o valor de A e quem é o valor de B. O valor de A na elipse sempre é maior. Então, nesse caso, o valor de A é igual a 3. E o valor de B vai ser sempre o valor menor. Então, o valor de B, nesse caso, vai ser igual a 1.
Então, os focos dessa elipse vai estar em y, né? Porque é o valor maior. Então, vai ser 1, 2, 3. 1, 2, 3, menos 3 no caso. Isso aqui vai ser 1. Então, o gráfico, a curva da elipse vai estar mais ou menos assim. Tá ok? Agora, fazendo isso no eixo... vamos fazer no eixo XZ. No eixo XZ, se eu considerar X e Z, a gente vai ter a mesma coisa, né? X ao quadrado sobre 1 ao quadrado, mais Z ao quadrado sobre 3 ao quadrado, igual a 1. Novamente, eu tenho que o valor de A está embaixo do Z, que seria 3, e o valor de B está embaixo do X, que é igual a 1. Então, novamente, a gente tem o mesmo formato, né? A gente tem algo mais ou menos assim. E, por fim, a gente tem o Y e o Z. Y ao quadrado sobre 3 ao quadrado, mais Z ao quadrado sobre 3 ao quadrado igual a 1. Ora, isso aqui é quem? Isso aqui é uma circunferência de raio 3, não é isso? Então, no eixo X, no caso Y e Z, a gente vai ter uma circunferência de raio 3, tá ok? Então, feito essas três, o que a gente tem? A gente tem que juntar, né? Vamos ver o que vai dar. Então, juntando cada uma das partes, deixa eu fazer aqui. Juntando cada uma das partes, deixa eu ver. Vamos fazer aqui nesse espaço que fica melhor. Olha. X, Y, aqui é Z no caso. Vou fazer o X, o Y e o Z. Então você vai desenhar cada um dos Z, em cada um dos planos. No plano X e Y, a gente sabe que vai ser mais achatadinha em X. Você vai ter algo mais ou menos assim, não é isso? Em Y é mais largo e achatadinho em X. Já no plano X, Y, vai ser, desculpa, X, Z vai estar mais achatado em X e mais alongada em Z, não é isso? E no plano Z e Y vai ser círculos, né? Circunferência. Então você vai ter algo mais ou menos aqui. Pronto. Então, o formato ficou quase como um ovo achatado, né? Então, o nosso elipsoide ficou algo tipo circular, só que aqui a gente tem essas deformidades assim. Então, tem algo mais ou menos desse jeito. Ok? Então, eu quero deixar para vocês esses outros exemplos dos paraboloides e cones, dos hiperboloides e os paraboloides elípticos, tá certo? E qualquer dúvida, sempre eu vou estar à disposição nos fóruns de discussões ou no bate-papo, tá ok? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.